Boa noite, eu, Cleonilda Rosângela Peruso, estarei lendo mais 3 capítulos da leitura bíblica, esse dia 8 de janeiro de 2024, nessa segunda-feira. Que a graça e paz esteja com todos, que todos possam estar compartilhando, curtindo esse vídeo, e quem não se inscreveu, que se inscreva. E começa a leitura dos capítulos de Números 27, 28 e 29. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofiade. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés. Filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ocla, Milca, Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filho. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus prediz a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de santificar, nas águas diante dos seus olhos. São essas as águas de Meribá de Gades, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar e o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, segundo a sua palavra entrarão, e ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. As ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes:
minha oferta do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável tereis cuidados para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito e contínuos holocausto. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai. De aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de um aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerá 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada, com azeite em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos messes oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para carneiro, e 1/10 de 1 efa de flor de farinha amassada como azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto, em oferta de manjares para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além dos holocaustos contínuo com a libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, aos 15 dias do mesmo mês. Haverá festa, 7 dias se comerão pães de asmos, no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis ofertas queimadas em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, servão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite, oferecerei 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecerei 1/10, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas ofereceis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecerei cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecerei ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-lo-eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Servão eles sem defeito. Oferta na outra festa solenes.
No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil farei se vos há dia do zunido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecerei um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligirei a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Servoão eles sem defeito, pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite. Oferecerei 3/10 de 1 efa para novilho, 2/10 para o carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrarei festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecerei 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. No segundo dia oferecerei 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No terceiro dia oferecerei 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, a um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e sua libação. No oitavo dia, terei reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecerei um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito,
com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para carneiro e para cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecerei ao Senhor a vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Que a graça e paz esteja com todos, que todos nós possamos meditar nessa leitura bíblica. Uma boa noite, graça e paz.